Fala, beleza, pessoal? Como é que vocês estão? Mais um dia e estamos aqui para estudar hoje a lição de quarta-feira, dia 29 de julho, momento hipertexto. Mas antes, como já é de prática, vamos estar fazendo uma oração. E antes ainda, né, fazendo um breve parêntese, né, falar aqui para vocês que, caramba, amigos, eu dormi demais, viu? Misericórdia. Eu dormi demais. É... Espero que isso daí acabe refletindo, né, em eu não ficar bocejando agora de manhã. Mas eu consegui ter a proeza de dormir mais de 10 horas seguidas. Por aí, né? Umas 10 horas seguidas. Pra mim, que normalmente durmo de 6 a 7 horas, realmente é bastante coisa, né? Enfim, só queria falar isso daí. É bem interessante ver como cada dia é um dia, né? Mas que o Senhor possa estar nos abençoando hoje, nos ajudando. Vamos fazer uma oração? Vou tirar o meu capuz aqui. Sempre que a gente vai estudar de manhãzinha, a gente está sempre com bastante roupa de frio, blusa de frio, né? Mas como a gente já estudou, é interessante estar sempre sem capuz quando for falar com Deus. Vamos lá. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por ter esse momento junto ao Senhor, estudando a Sua palavra. Muito obrigado pela proteção do Senhor à noite. Que o Espírito Santo agora venha ser o nosso professor, que possamos entender mais sobre o Senhor, sobre o que o Senhor tem para cada um de nós e que, de verdade, Senhor, o Senhor possa estar nos ajudando em momentos críticos como esse. Fica, por favor, com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal, momento hipertexto, vamos fazer a leitura. A leitura começa exatamente do seguinte jeito. Assim, Jesus prometeu que a tristeza não seria o destino de seus seguidores. Embora o caminho inclua dor e incertezas, Deus continua agindo. O sofrimento não é ignorado. Ele faz parte de um processo no qual o Senhor trabalha no coração, produzindo transformação e amadurecimento. Essa obra acontece pela atuação do Espírito Santo. Ele habita em nós, orienta nossas escolhas, fortalece a fé e nos sustenta em momentos difíceis. Não enfrentamos as lutas sozinhos, nem dependemos apenas de nossa própria força. Cristo também ensinou que o lamento pode se transformar em alegria. A dor não é desperdiçada nem esquecida. No tempo certo, Deus dá novo sentido ao que foi vivido, mostrando que o sofrimento não é vazio nem definitivo. Aquilo que hoje pesa pode se tornar fonte de esperança. A promessa de Jesus nos convida a olhar além do presente. Quem confia nele aprende a caminhar com segurança mesmo em meio às dificuldades, sabendo que a dor não terá a última palavra. Como as passagens a seguir nos ajudam a colocar em prática as orientações de Cristo em João 16. Exatamente isso, pessoal. A gente vê que Jesus, por mais que ele não tenha prometido, né, que, ok, todo mundo agora vai ser triste e só vai ter problemas, fato é que a vida, ela é feita por esses altos e baixos. Temos problemas, dificuldades, mas também temos momentos felizes. E aí que tá, independente, né, se estamos nos momentos bons e nos momentos ruins, precisamos nos fortalecer com a palavra de Deus, com a comunhão com ele e entender que o Espírito Santo está também nos auxiliando nesses momentos difíceis, né? E aí vem a grande diferença entre pegarmos esses momentos difíceis e simplesmente se utilizarmos deles como desculpa para poder sair da presença de Deus, ao mesmo tempo que, né, é o que o Senhor quer na realidade, que peguemos esses momentos tristes para nos fixar ainda mais ao lado do Senhor, né, com muito, muito esforço. Não é fácil estar ao lado dele em momentos difíceis, né? Quantas pessoas não vivem uma vida espiritual relativamente ok, não digo uma vida espiritual forte, mas uma vida espiritual ok, tá ali, né? Até que em algum momento, algum parente ou ela mesma fica doente, e aí a partir daí, pronto, a partir daí vem o real sofrimento e a pessoa sai. Ou às vezes um jovem que está na igreja e está namorando uma menina e a menina simplesmente dá um pé na bunda dele e ele fica muito triste, ele não sabe o que fazer, ele perde o chão, pra ele a vida não tem mais cor porque a menina não gosta mais dele e ele acaba
simplesmente saindo da igreja, desanimando, porque a vida dele está cinza agora, porque vieram os problemas, as dificuldades. E que Deus possa nos ajudar para que não sejamos esse tipo de pessoa e que, pelo contrário, ajudemos, porque muitas pessoas, infelizmente, são assim. É um problema de saúde, é o término de um relacionamento, é às vezes um problema financeiro. Às vezes a pessoa tem dinheiro, né? Ou sei lá, não teve dinheiro na vida, e aí aparece uma oportunidade para poder ganhar dinheiro trabalhando no dia do Senhor, no sábado. Ou às vezes, até, ok, é um trabalho que não vai pegar a parte do sábado, mas é um trabalho que, assim, para um cristão não seria nem um pouco interessante, mas ela acaba indo pelo medo, pela incerteza de não ter dinheiro, e aí acaba, ao invés de fortalecendo a fé, acaba enfraquecendo e, pelo contrário, né, se afastando de Deus. Que não sejamos assim. Aqui a parte da lição vai dar algumas passagens para que possamos ler. E a primeira, sem mais nem menos, se encontra, se você tiver a Bíblia, peço também para que você abra, em Ezequiel 36, 25 a 27, tá bom? Então, aqui a gente vai abrir Ezequiel 36, 25 a 27. Diz exatamente o seguinte. Deixa eu ver isso mesmo? É 25 a 27, perdão. Perdão. 36, 25 a 27. Diz exatamente o seguinte, eu vou virar o microfone um pouquinho para cá para vocês poderem me escutar melhor. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra de vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Que lindo, né? É exatamente isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós, né? Ele quer tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne, nos limpar de toda imundícia, de toda sujeira que o pecado acaba colocando em nós. Quando avançamos um pouco mais, vamos para Romanos 8, de 1 a 11. Só um momento. Romanos 8, 7. É um pouquinho mais difícil mexer as páginas aqui. De 1 a 11. Diz exatamente do seguinte jeito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para essas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que um dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos, aquele que vos dos mortos ressuscitou, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo espírito que em vós habita. Ou seja, precisamos ser uma pessoa segundo o espírito e não a carne.
Espírito, claro, fazendo alusão ao Espírito Santo, né? Aquele que nos ajuda realmente a fazer as coisas da maneira certa e não da carne, que é simplesmente pessoas que estão vidradas nos prazeres da vida, né? Nos sentimentos, nas emoções, que possamos não ser esse tipo de pessoa, por mais que tenhamos essa tendência, né? E aqui, né? Quando vamos aqui para Efésios 1, do 13 ao 14, só um momento. Vemos o seguinte, Efésios 1, 13, 14. É isso mesmo? Exatamente. Diz o seguinte: Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra de verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para que a redenção da processão de Deus, para louvor da sua glória. Ou seja, a gente teve uma promessa, né? Promessa da nossa salvação, né? E promessa também do Espírito Santo, que seria selado, né? E que possamos aceitar ele na nossa vida, que possamos realmente aceitar ele, que diz que ele é a nossa herança, né? Para a nossa redenção, né? Da possessão de Deus para louvor da sua glória. Tudo é feito para a glória de Deus, né? E o Espírito Santo está aqui exatamente para isso, né? Bem, e aqui diz, né? Deus transforma a tristeza em alegria. E quando vamos para Salmos 30, verso 11. Vamos abrir aqui. Salmos. Às vezes é meio difícil ficar mexendo nas páginas aqui, mas uma hora dá certo. 30, verso 11 diz o seguinte, pessoal. Tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu clício e me cingiste de alegria. Aqui diz, né, como a gente leu, tornaste o meu pranto em folguedo, sinceramente não sei o que é, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Se a gente for abrir aqui, só um momento. Verso 11 que pediu para ler. Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de minha tristeza e me cercaste de alegria. Caramba, é exatamente isso, né? A pessoa quando tá muito feliz, às vezes ela fica dançando, né? Tem muito disso daí. Mas é exatamente isso, né? Deus, ele realmente quer nos ajudar dessa exata maneira. Né? Para finalizar, vamos ler Mateus 5, verso 4. Mateus 5, verso 4 diz exatamente o seguinte. Aqui só tem que dar uma olhada para ver se o microfone tá mutado. Mas não tá mutado. 5, verso 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Não é legal chorar, pessoal. Não é nem um pouco agradável. Algumas das vezes nós choramos e sai um peso da gente, mas ao mesmo tempo ninguém gosta. Porque o choro, ele é coativado, correlacionado à tristeza, né? Mas aqui diz que em algum momento, né, quando Jesus voltar, eles serão consolados. As pessoas que choram serão consoladas e que possamos andar ao redor do Senhor junto com Ele. Enfim, se eu fosse colocar uma palavrinha aqui, promessa seria confiança, né? Confiança é uma palavra ligada aí à promessa, né? Que o Senhor possa estar com cada um de nós, nos ajudando nesse dia. E vamos agora fazer uma breve oração aqui. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Fica, por favor, Senhor, com cada um de nós, nos ajudando, nos mostrando realmente o caminho certo. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, só tenho a agradecer ao Senhor. Amém, Senhor.
Amém.